E aí? Hoje a gente vai mergulhar num capítulo de Gênesis que é bem diferente de tudo. Gênesis 14 nos joga no meio do que parece um filme de ação. Uma guerra internacional, um resgate de tirar o fôlego e uma decisão moral que vai definir o caráter de Abrão para sempre. É uma história de reis, sacerdotes e, acima de tudo, da fé na prática. Nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente começa com a guerra, passa pela missão de resgate, analisa os encontros decisivos, entende o que cada personagem significa e, no final, traz tudo isso para os nossos dias. Bora começar? Então a história já começa com tudo. A gente não tá numa cena calma no deserto, não. O que a gente ouve é o barulho de exércitos marchando. Um conflito gigantesco está prestes a estourar em Canaã. Imagina só a cena. São 9 reis, divididos em 2 times. De um lado, uma aliança superpoderosa de 4 reis lá do Oriente, da região da Babilônia. Do outro, 5 reis locais de Canaã, das cidades da planície. A escala disso aqui é muito maior do que qualquer coisa que a gente tinha visto na vida dos patriarcas até então. Mas por que essa guerra toda? Bem, a história é a seguinte. Os reis de Canaã, com o rei de Sodoma na liderança, serviram a esse tal de Quedorlaomer por 12 anos. Chegou no 13º ano, eles se rebelaram. E essa guerra é a resposta de Quedorlaomer para acabar com a festa deles. A batalha rola solta e os reis do Oriente levam a melhor. Eles saqueiam Sodoma e Gomorra e, no meio da confusão, levam como prisioneiro o Ló, sobrinho de Abrão, que tinha escolhido morar bem ali. E é nesse exato momento que um conflito internacional vira um assunto de família para Abrão. Aqui, a câmera vira totalmente para Abrão. Quando ele fica sabendo da notícia, ele não pensa 2 vezes. A gente vê um lado dele que a gente não conhecia. Não só o patriarca, mas um líder estratégico, um homem de ação. E se liga nesse número, 318. Abrão junta 318 homens treinados, todos nascidos na casa dele. Isso mostra o tamanho do poder e da liderança de Abrão. Ele não era um nômade qualquer perdido no deserto. Ele era um chefe poderoso, muito bem organizado. E a missão? Um sucesso total. A estratégia de Abrão é simplesmente brilhante. Ele persegue o exército inimigo, que estava voltando para casa, se sentindo o máximo, divide suas forças e faz um ataque surpresa à noite. Ele não só liberta o Ló, mas recupera todo mundo e tudo que tinha sido roubado. Uma vitória completa contra uma galera que tinha acabado de derrotar 5 reis. Mas acreditem, o ponto alto dessa história não foi a batalha. Foi o que aconteceu depois. Na volta para casa, vitorioso, Abrão tem 2 encontros que vão testar a base da sua fé e da sua integridade. Ele encontra 2 figuras que são o oposto uma da outra. Primeiro, Melquisedeque, um rei sacerdote misterioso de Salém, e logo depois, Beira, o rei de Sodoma, aquele que ele tinha acabado de salvar. Cada um deles representa um caminho, uma escolha fundamental. E as ofertas não poderiam ser mais diferentes. Melquisedeque aparece com pão e vinho, que não são só comida, mas símbolos de comunhão, de sustento espiritual. E ele abençoa Abrão em nome do Deus Altíssimo. É uma oferta que aponta para cima. Já o rei de Sodoma vem com uma proposta de negócio puramente material. Me dá as pessoas e pode ficar com toda a grana. Agora, vamos dar um zoom em cada um desses personagens, porque o papel simbólico deles é a chave para a gente entender a mensagem central dessa história toda. Abrão, sem dúvida, é o nosso herói ético. As atitudes dele são movidas pela fé, pela lealdade à família e por um senso de justiça, não por dinheiro. Ele age com uma coragem incrível na batalha e depois mostra uma integridade ainda maior, se recusando a pegar o que era dele por direito de guerra. Ló, por outro lado, serve como um grande alerta. Ele escolheu morar perto de Sodoma por causa da riqueza, do apelo material. E essa escolha quase custou a vida dele. Ele representa o perigo de se viver muito perto de um sistema de valores que, no fundo, está corrompido. E Melquisedeque? Essa é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes de toda a Bíblia. Ele é rei de Salém, que significa paz, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Ele junta o poder civil e espiritual. Não é à toa que, séculos depois, ele é visto como uma figura que aponta diretamente para Cristo, que também é rei e sacerdote. Para fechar, temos o rei de Sodoma. Ele é o contraponto perfeito para a fé de Abrão. Ele representa um jeito de ver o mundo baseado em poder, em negociação, em ganho material. Ele simplesmente não consegue entender por que alguém em sã consciência recusaria um monte de riqueza que caiu no colo. Tá, mas e aí? O que uma história de quase 4.000 anos tem a ver com a gente hoje? Olha,
tem tudo a ver. Os temas de ética, liderança e fé nunca saem de moda. As lições são muito claras. Primeiro, a fé de Abrão não foi passiva, ele partiu para a ação. Segundo, a integridade dele o fez abrir mão de uma fortuna para proteger seu testemunho. Terceiro, ao dar o dízimo a Melquisedeque, ele reconheceu: essa vitória veio de Deus. E por último, sua aliança com Marri, Aner e Escol mostra que dá para colaborar de forma ética com outras pessoas. E essa frase aqui é o grande final, o clímax ético da história. Com esse juramento, Abrão não só recusa a riqueza, mas ele blinda o seu testemunho. Ele se recusa a deixar que qualquer poder humano leve o crédito pela sua prosperidade. Ele está declarando com todas as letras: a minha bênção vem única e exclusivamente de Deus. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar para a gente refletir. Quando a gente alcança algum sucesso, seja algo grande ou pequeno, qual é a nossa primeira reação? A quem ou ao que a gente atribui essa vitória? A resposta a essa pergunta diz muito sobre onde a nossa confiança está de verdade. Valeu por acompanhar a gente nessa.